Um movimento que eu fiz, por exemplo, foi aumentar as ações de BP, que é a empresa de energia, produção, exploração de petróleo, e ela tem um valuation barato, ela paga muitos dividendos, paga muitos proventos, e aí a gente tem essa exposição a esse setor mais tradicional da economia. E você sempre fala da importância de ter uma parcela da carteira em dólar. O que você indica agora para começar setembro? O que o investidor deve olhar? Qual é a sua estratégia para começar o mês bem aí investindo em ações internacionais? Para o mês de setembro, eu consegui finalmente ter uma maior parcela da minha carteira em setores mais tradicionais da economia. Vamos lembrar, né? A dinâmica até então era de que você deveria apostar em empresas de tecnologia, basicamente as Big Techs, e aí você teria uma carteira muito no positivo. Mas a gente sabe que concentração em poucos setores, em poucas empresas, pode ser positivo no momento, mas no momento que isso acaba virando para o negativo, também vai pegar o seu portfólio, e aí, do mesmo jeito que você teve um bom período inicial, você pode devolver boa parte desses ganhos. Então, eu consegui finalmente ter uma parcela maior desses setores tradicionais, porque eu acho que, dos dois cenários, se o Fed cortar os juros porque a economia está indo bem, então vai fazer um corte gradual, a tendência é que essas empresas que ficaram para trás no começo do ano performem melhor do que essas ações que já se valorizaram muito. A gente viu até 2 meses atrás, quando o Fed sinalizou a possibilidade do corte, as empresas de menor capitalização, as small caps, se valorizaram 10% no mês. E aí eu acho que a gente tem essa possibilidade, né? Então, se a economia estiver rodando num ritmo bom, a gente teve a divulgação do PIB recentemente, veio acima do esperado, acima da leitura anterior, então não parece que a economia americana está de fato numa recessão ou a caminho de uma recessão, então acho que as outras empresas tendem a se beneficiar. Por outro lado, se de fato a gente tiver uma economia americana numa situação um pouco mais cautelosa, que pode vir a entrar em recessão, essas empresas têm um valuation mais barato. Então, a margem de segurança, ao meu ver, ela é um pouco mais atrativa, porque se as ações caírem, elas estão negociando tão baratas hoje que não vejo espaço para ter muitas quedas, né? Diferentemente das empresas de tecnologia. Mas deixando claro, não é por isso que a gente não vai ter empresa de tecnologia na carteira. A gente tem, só que numa parcela menor. Como eu não entendo que a economia americana está numa recessão, de fato, né, e não acho que vai entrar numa recessão, eu acho que eu prefiro, nesse momento, ter essas empresas mais tradicionais. Então, um movimento que eu fiz, por exemplo, foi aumentar as ações de BP, que é a empresa de energia, produção, exploração de petróleo, e ela tem um valuation barato, ela paga muitos dividendos, paga muitos proventos, e aí a gente tem essa exposição a esse setor mais tradicional da economia. Por outro lado, eu reduzi a Amazon. Eu acho que é importante a gente ter a Amazon na carteira. Ela é uma empresa, a loja de tudo, né? Conhecida pelo e-commerce, mas tem a parte lá de computação em nuvem, suas operações internacionais. Então, é uma empresa com valuation um pouco mais esticado, porque é uma empresa de tecnologia, ela cresce mais, ela merece até, de certa forma, esse valuation esticado. Mas se os investidores começarem a me ligar, eu vejo ela como uma fonte de financiamento para outros papéis. E, por outro lado, se a economia for ruim, as pessoas vão continuar comprando na Amazon. Então, acho que é importante a gente ter um peso, né? Ter um peso nessas empresas de tecnologia, mas vai ser um peso menor nesse mês de setembro. BP e Amazon estão na carteira de BDRs para setembro. Confira o relatório completo clicando no link da descrição. É de graça.